Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Hoje, como prometido, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para montar um medidor Kelvin de resistência sem usar uma fonte de bancada. O seguinte, nós já sabemos que o medidor Kelvin de resistência é um voltímetro, que vai ter aqui suas duas ponteiras, ligadas em uma resistência que queremos saber o valor. Não sabemos o valor dela. É inserido nessa resistência uma corrente constante, que vem de uma fonte de corrente constante. Então essa fonte, ela vai mandar uma corrente I, por exemplo, corrente I, que vai passar por dentro da resistência e vai voltar para a fonte de corrente. Então repara que a corrente de teste só passa por aqui, não passa pela parte do voltímetro, então não vai ter aquelas pequenas quedas de tensões que tem nas ponteiras aqui, que é o que provoca o erro que nós vimos no vídeo original dessa série. Então, quando uma corrente passa numa resistência, provoca uma queda de tensão V, que vai ser medida aqui. Resistência, pela lei de Ohm, é tensão sobre a corrente. A corrente é uma corrente fixa, geralmente a gente ajusta em 100 mA. E V é a tensão que vai ser medida aqui no voltímetro. Pegando esse e dividindo por esse outro aqui de baixo, vai dar resistência. Beleza. Mas o detalhe é a fonte de corrente. Tem que ser uma fonte de corrente constante. Por quê? Se eu coloco aqui uma resistência grande, aqui é a resistência que eu vou medir, ou se eu coloco aqui uma resistência pequenininha, tanto faz. A corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente fixa. Por exemplo, 100 mA. Aqui, ó, mesmo sendo uma corrente menor, uma resistência menor, vai ser a mesma corrente de 100 mA. Então não adianta eu pegar e colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui uma fonte de tensão comum e vou botar um resistor para limitar a corrente. Aí aqui eu vou pegar e vou fazer a medida da corrente, da resistência. Mas o que acontece? Ó? Se eu fizer isso, ó, em vez de colocar uma fonte de corrente constante, eu botar uma fonte de tensão comum, uma bateria, por exemplo, e só botar um resistor limitador de corrente, RL, vai ter uma diferença. Ó. Quando eu medir uma resistência grande e depois eu vier e medir uma resistência pequena, aqui eu vou ter uma corrente pequena, uma corrente Izinho, por exemplo. E aqui, ó, já que a resistência aqui é menor, e a resistência total aqui é a soma dessa com essa, eu vou ter uma corrente grande. Então aqui, ó, repara que nesse caso, ó, eu não tenho como garantir que a minha corrente vai ser de 100 mA. Por quê? A carga aqui, cada hora vai ser uma carga diferente. Então essa corrente que vai passar aqui por dentro vai ser diferente. Isso é importante que seja entendido. Porque, ó, a resistência total aqui, ó, que vai determinar a corrente, é RL mais esse valor aqui, esse R bem aqui. Vou botar aqui RG, tá como sendo RG. Então RL mais RG. Então se esse RG aqui, cada hora vai ser um valor diferente, isso aqui vai interferir diretamente na corrente que vai passar, porque ó, resistência é igual a tensão sobre a intensidade da corrente. Então a intensidade da corrente vai ser a tensão sobre a resistência. A resistência total é dada por quem? Por RL mais RG. E RG muda de acordo com a carga que eu estou medindo. Nesse caso aqui, a gente usar a fonte de corrente constante, é 100 mA e acabou. Não importa o que eu botar aqui. É 100 mA e pronto. Aí eu consigo usar a fórmula. Então, a gente tem que fazer um circuito que seja equivalente a isso aqui, uma fonte de corrente constante. No caso, a gente estava usando a fonte de bancada, com a opção de limitação de corrente. Mas tem uma forma de fazer usando esse regulador bem aqui. É o LM317. Usando uma configuração bem simples. Depois eu vou dar uma aula sobre ele, tá? Hoje é só para mostrar como é que a gente faz um medidor Kelvin de resistência sem a fonte de bancada. Olhando ele assim de frente, ele tem três terminais, o 1, 2 e o 3. Só tem que fazer o seguinte, ó. A gente pega uma fonte de tensão comum, de uma tensão baixa, por exemplo, uma bateria de celular, 3.5 volts, por exemplo, certo? E a gente faz o seguinte, ó. A entrada aqui a gente bota, o margem de alimentação a gente bota no pino 3, que é esse bem aqui.
O pino 1, que é esse aqui, ó, a gente vem aqui, ó, e coloca uma resistência de 10 ohms, certo? E liga aqui no pino 2. Esse aqui é o LM317. Daqui para cá são as minhas ponteiras. Se eu fechar um curto daqui para cá, ou se eu botar uma resistência pequena, ou se eu botar uma resistência grande, sempre vai sair daqui e voltar aqui mais ou menos 100 mA. Então isso aqui é um circuito de uma fonte de corrente, uma fonte de corrente constante, usando o LM317. Particularmente eu vou achar que vai ser bem interessante, no caso aqui, para alimentar, vamos usar uma bateria de celular. Eu já soldei aqui, tá? Mais o resistor. No caso aqui eu vou usar um multímetro comum, um aqui da Minipa. E umas ponteiras. E um pouquinho de fio, tá? Fio flexível. Aí no caso, eu vou tentar acomodar tudo aqui nessa caixinha aqui. Mas depois eu não sei se eu vou acomodar aqui mesmo. O importante mais é botar para funcionar. Mas vocês vão ver que vai funcionar bacana. Então, bora tentar montar. A gente pega aqui o LM317 e raspa ele. É importante, no final das contas, a saída desse circuito aqui vai ser uma fonte de corrente, tá? A saída desse circuito vai ser uma fonte de corrente. O importante é que essa saída de fonte de corrente a gente coloque na ponteira do nosso voltímetro. A forma mais fácil de fazer isso, na minha opinião, é fazer o seguinte. A gente coloca assim, ó, tá? Enrola. E aqui a gente solda. No caso aqui, ó, essas ponteiras vão ser só para isso. Beleza. Aqui está ao lado uma ponteira. Certo, gente? Mesma coisa eu vou fazer com a ponteira negativa. Beleza. Então, ó, essa ponteira aqui eu vou colocar no meu multímetro. Certo? Então, ó, eu vou montar o circuito todo, ó. No final das contas, aqui eu vou ter que injetar os 100 mA, tá? E depois que tiver tudo montado, aqui eu vou fazendo os testes e vai mostrar o valor aqui. Beleza? Vamos continuar. Nossa bateria está aqui. A parte negativa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou unir. Aqui é o negativo, tá? Eu vou deixar o esquema aí para baixar. Para quem quiser montar igual. Eu vou fazer desse jeito, ó. Eu vou botar esse bornezinho, porque vai ficar mais fácil dar carga na bateria depois, quando eu precisar. Beleza. Aí eu vou ter que fazer a montagem minha aqui, ó. Eu já posso estanhar. Tá estanhado. Vou pegar o meu resistor.
Raspar ele também. E aí, ó, eu vou ligar um lado. Certo? Estanhar aqui. Acho que não vale a pena fazer uma placa de circuito impresso só para fazer isso aqui não. E aí, ó, estanhar aqui também. Não dá para você não se queimar. Beleza. Esse resistor aqui, olhando o esquema, ele está entre o 1 e o 1 e o 2, tá? E a saída aqui é onde está sendo injetado os 100 mA. Então, ó, esse ponto que é injetado 100 mA é o mesmo ponto do 1, né? Então, olhando assim de frente, ó, eu vou ter que colocar ele assim e encaixar ele bem aqui. Vou fazer com a terceira mão para ficar mais fácil.